Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para gravarmos mais uma entrevista dos casos verídicos. Dessa vez, quem nós convidamos? Foram duas pessoas, mas principalmente a Suani, está lá em Manaus, na Amazônia, aqui no Brasil. A Thaís Noni está aqui também para compartilhar algumas experiências dela, também coisas de hipnose ou canalizações. Eu também tenho algumas coisas para compartilhar, mas antes de mais nada, Suani, conta para gente como que foi, como que é, aonde você está, como que você está pós-hipnose também, né? E compartilha com a gente o que você captou daquele comandante ali, quais foram as orientações dele. Nós vamos batendo esse papo de forma tranquila e bastante instrutivo. Bom dia, Sueni, por favor. Olá, bom dia a todos, bom dia Márcia, bom dia Thaís. Para mim é uma honra estar aqui nessa conversa com vocês, né, falando um pouquinho da minha experiência com a hipnose, que eu participei com a Marcinha. Agradeço muito, muito essa oportunidade. Atualmente eu moro em Manaus, eu sou terapeuta, fiz o curso de Reiki, né, com você, Marcinha, e essa hipnose para mim foi muito esclarecedora, né? E o amor que eu senti foi profundo durante todo o tempo que eu permaneci naquele estado alterado de consciência. Ah, muito bom. É assim, há um ano atrás, nós recebemos aquele chamado, né? Acordem, os que já receberam treinamento para esse momento da transição planetária. E parece que agora estamos todos acordando. Não é um ou outro, estão todos acordando ao mesmo tempo, ou em fases. Então, Suani, conta pra gente o que que você viu ou descobriu ou recebeu de orientação que você pode compartilhar da sua percepção lá na hora da hipnose. No momento da hipnose, né, eu percebi sempre que eu estava no alto. E lá do alto eu vi uma nave enorme, gigantesca, e vi o planeta Terra, o orbe ali, cheio de naves pequenas. Cheio, cheio, cheio. Nossa, imagina assim, muitas, muitas, muitas naves pequenas. E todas elas direcionavam um facho de luz para o planeta Terra. Quando eu olhei para baixo, eu vi um cenário que não era muito bom, né? E nesse cenário haviam dois arquétipos. Um arquétipo de Mãe Maria, enorme, gigantesco, e um arquétipo de uma águia enorme também, azul. E embaixo, muitos soldadinhos, era um pelotão enorme de soldadinhos azuis, embaixo desses dois arquétipos. E a consciência, a voz disse assim: observe. E eu comecei a observar. Era como se fosse um cenário assim de batalha, mas era uma batalha com muito amor. Porque aquele soldadinho, por exemplo, que estava azulzinho, ele, ao tocar no peito de um soldado, de um outro bonequinho, vou colocar bonequinho, que estava preto, quando ele tocava aqui no cardíaco, aquele bonequinho se iluminava, que antes era escuro, aquele soldadinho, ele se iluminava. E ele tinha como se fosse um desmaio e era amparado pelo bonequinho azul que o resgatava e o levava para o socorro. Quando eu vi aquela situação caótica, como se fosse a cratera de um vulcão, aquilo para mim assim me deu uma angústia e eu lembrei da minha família, meu esposo, meus filhos, e eu me voltei para a luz e perguntei: cadê a minha família nisso tudo, nesse cenário?
a luz amorosamente, a voz, me respondeu assim, que a minha família estava na nave, porque todos somos sementes estelares. Então, nós somos aquela pessoa, aquele ser que pediu para estar aqui nesse momento para trabalhar, né? Para auxiliar. Então, todos somos uma grande família cósmica. E aí, eu consegui ver também, nessa hipnose, nesse momento, Gaia. Gaia era uma grande mãe, eu a vi como uma grande mãe. E eu consegui entrar como se fosse no útero dela, no momento que ela passava ali, como se ela estivesse dando à luz, um parto, momento de um parto. E ela sentia tanta dor, e ela se retorcia, né, nas entranhas dela, mas ao mesmo tempo o amor dela pela humanidade era tão grande que ela pedia perdão por estar causando aqueles transtornos, aquelas situações. E cada vez que ela sentia aquela convulsão, aquela contração, aconteciam situações aqui que não eram muito boas, como tempestades, maremotos, vulcões, e ela pedia perdão porque ela não tinha como segurar, e ela segurava o máximo que podia. E daquele cenário que eu vi na hipnose, o que mais me chamou a atenção foi o amor. Tanto o amor de Gaia pela humanidade, que ela precisava passar por aquela transformação, ela não tinha como evitar, tanto quanto o amor daqueles dois arquétipos, que a luz que eles recebiam da nave iluminava todo o pelotão. E aí, naquela situação, voltando à questão da família, né? Eu vi uma luz enorme, 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 enorme. E quando eu olhei, era o comandante Sananda, com aquela roupa azul de comandante, louro. Eu o vi perfeito aqui, assim, e ele falou assim: Eu sou luz. No momento que ele falou eu sou luz, gente, foi um clarão tão grande que eu ceguei, eu fiz assim, porque eu não suportava a quantidade de luz que ele emitiu quando ele falou eu sou luz. E eu tive a plena certeza de que ninguém está sozinho, muito menos abandonado ou esquecido. Não importa se você está no pelotão de Mãe Maria, no arquétipo do aviário, né, nesses dois arquétipos, ou escuro em algum lugar na cratera daquele vulcão, eles vão sempre, sempre, sempre em nosso socorro e nosso resgate. E eu consegui sentir o amor, né, sei lá, de toda a Federação Galáctica, de Sananda, de toda uma enorme equipe, porque esses que são resgatados, que eu vi, os bonequinhos escuros que eram resgatados, eles eram levados para hospitais para serem atendidos, né? E assim regressarem e poderem auxiliar os outros no momento adequado, né? Muito obrigada, viu, Sony? É, eu me lembro na sua hipnose que você relatou, confirma para mim, e aí você conta para as pessoas aqui. Parece que essa luz que vinha das naves vinha em cima, né, da cabeça, alguma coisa assim. Me esclarece, como que Sim. era? Eram faixas de luz brancas que saía de cada nave. Todo aquele eram incontáveis os números de naves. E eles, atrás de mim, vocês podem ver, né, um arco. Então, imaginem nesse arco muitas naves emitindo luzes brancas, né, para essa multidão que decidiu estar aqui nesse momento da transição planetária, ajudando de alguma forma. Então, eram as famílias estelares que iluminavam todos aqueles que disseram: não, eu vou, nesse momento, eu quero descer da nave e eu quero estar lá.
fisicamente encarnado, né? E eles não nos abandonaram em momento nenhum. Nós descemos e eles estão lá emitindo essas luzes constantemente, para que nós não esqueçamos que eles também são nossa família e que honram a decisão de nós termos descido aqui para ser luz, para auxiliar de alguma forma. E essa frase assim, eu sou luz, e esse clarão, desde o dia da hipnose da Márcia, que eu fiz com ela. Gente, aonde eu olho assim, tá lá. Eu sou luz. Luz. Seja luz. Gente, é um negócio assim que colou, sabe, chiclete? Colou assim. Então, quando bate aquele medo, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Automaticamente vem. Eu sou luz, seja luz, 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 luz. E é uma luz branca assim enorme, que você sente assim o coração aquecido de tal forma que todas as suas células começam assim a reverberar naquele amor, naquela claritude, naquela claridão assim enorme. Então eu sou muito grata, Márcia, pela hipnose, muito grata, porque eu estava com tantas dúvidas, sabe, a pecinha do quebra-cabeça que falta, que você precisa montar assim aquela liga. Então essa hipnose me liberou desses pequenos medos que você acaba travando. E uma prova disso é eu estar aqui conversando com vocês. Porque a Márcia me convida há muito tempo. Eu digo, ai, e eu sempre digo, eu acho que não é o momento, né? Vamos esperar mais um pouco. Quem sabe não vem algo mais claro, né? E aí, quando a Márcia me convidou agora, que eu disse, ai, será que eu bobei? Eu sou luz. Eu digo, não, é o coletivo. Chega de Tuane, né? É o coletivo. Assim como eu parei aqui para conversar com vocês, contar a minha experiência, com certeza outras experiências vão montar aquele fractal que falta, né, na minha. Perfeito, Suane. E me parece que você se viu meio grandona ali, né? Meio azul. Aí ficou assim, será que sou eu? Foi? Não precisa contar tudo, Sim, mas só me confirma. Foi, um né? Que você se pouquinho. viu meio azul, com pena, assim. Sim, vou contar. Primeiro, eu estava em um hospital enorme. E esse hospital, ele estava dentro da nave mãe, né? E eu via médicos de jalecos, era uma equipe enorme, muitas camas, assim, muitas, muitas, muitas camas. E aí a Márcia disse assim: olha para o chão. Quando eu olhei para o chão, eram pés de pássaros e eram azuis. Eu falei, Márcia, tem alguma coisa errada. Aí ela falou, continua, continua. E eu continuei andando pelos corredores do hospital. E eu fiquei, mas como assim? Os médicos, a parte de baixo deles, eles são azuis. E eu tinha pés de pássaros. Quando eu saí dessa nave, o que eu entendi é que eu estava no arquétipo do pássaro. Existiam dois arquétipos enormes, um Mãe Maria, um sendo Mãe Maria, e todo o pelotão dela trabalhando, com um amor que é muito difícil de descrever. E eu me senti no arquétipo do pássaro. Esse pássaro era enorme, tanto quanto, né, Maria, a altura, eu digo, só que o pelotão dele estava parado. Por quê? O pássaro estava com medo porque estava com uma das asas machucadas. E o medo dele, enquanto ele estava com medo, será que eu consigo? Né? Ele era como uma águia. Como ele estava com medo, todo o pelotão ficava parado, e bem paradinho. Ele recebia a luz das naves, mas ele não repassava a confiança para o pelotão. E todos estavam aguardando o comando daquele pássaro enorme, que eu tenho certeza que só se ele batesse uma asa, ele já destruía metade ali da escuridão, ele nem precisava das duas.
né? E o que eu entendi é que nós não devemos nos deixar paralisar pelo medo, pela insegurança, pelo se. Será que dá? Será que é possível? Será que é hoje? Então, se veio aquela intuição, faça. Seja gravar um vídeo, seja estender a mão para alguém em casa, seja compartilhar uma oração de Arcanjo Miguel. Tudo tem um início, né? Tudo tem um início. Seja falar sei lá, do reiki, seja qualquer coisa, gente, um abraço. Você vai ter condições de estar 100% no arquétipo de Mãe Maria, que são os trabalhadores ativos, e não no arquétipo do pássaro machucado. E depois de eu ter visto essa cena, todas as vezes me vem a reflexão. Quando eu fico, será? Aí eu penso, não, não foi isso que o pássaro me mostrou, que aquela cena que Mãe Maria me mostrou. Então, não são grandes passos, não são grandes transformações do dia para a noite. Vou dormir, vou acordar uma profetisa. Não é isso. É um pouquinho todo dia. É fazer a meditação, é fazer as orações, é estender a mão com amor, com sentimento de caridade. Ai, que legal. Ai, Sony, enquanto você está falando, eu estou me lembrando de alguns detalhes aqui da sua hipnose. Mas antes de fazer mais perguntas para você, eu queria apresentar, né? A Thaís Nunes está aqui do nosso lado. Eu vou pedir já já para ela abrir o microfone e ela está aqui, ó, do nosso lado, que ela está aqui, ó, tá vendo? Ela veio especialmente no nosso espaço aqui de trabalho. Fique à vontade para você também se apresentar, porque tem pessoas que não te conhecem. E se você quiser fazer perguntas, né, sobre o tema, ou se você quiser falar alguma coisa sobre suas experiências também, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Thaís Nunes. Fiz hipnose com a Márcia também há um ano e pouquinho atrás. Para mim, assim como para nossa amiga aqui, foi uma mudança muito grande na minha vida e, como ela mesma disse, aos poucos, né? A gente às vezes espera coisas grandes do dia para a noite, milagres de transformar água em vinho, mas não é assim que funciona para a gente. A gente tem que ter muita paciência consigo mesmo e com os nossos processos. Eu achei bastante interessante a Suane contando agora sobre as camas que ela viu de tratamento, porque eu tive essa mesma experiência recentemente, na qual eu não via com tanta extensão igual ela viu, mas eu vi próximo de mim alguns seres sendo tratados e também passei por tratamento nessas camas MedBed. Para mim, naquele momento, foi bem interessante, porque eu precisava tratar algumas questões de medo de sequelas de outras existências que ainda reverberavam no meu campo. E eu costumo dizer que a gente sente as consequências desses traumas, né, dessas questões, dessas pendências que a gente tem, mas a gente não sabe por quê. A gente tem coisas que a gente fala assim, eu não sei por que que eu ajo assim, eu não sei por que que eu sou assim. E conscientemente a gente não sente isso, mas vivencia essas questões, só que não sabe por quê. E tá tão bem guardadinho nas nossas caixinhas internas que mesmo buscando, se autoanalisando, a gente não percebe porque não são coisas de agora. São coisas que estão no nosso campo, sabe, sei lá desde quando, mas que precisam ir embora. Que agora, nesse momento, a gente tem várias ferramentas para deixar isso embora. E na minha experiência nesse tempo de cura, né, nessa cama medbed, eu fiquei deitada, eu via como se fosse um vidro me cobrindo, como se fosse uma cápsula, e o comandante Astor do meu lado, conversando comigo. E sempre eles são muito amorosos, né, de tirar as nossas dúvidas, de trazer esclarecimentos para eles. Acho que o foco deles é expandir a nossa consciência, é trazer essa clareza que a gente ainda não tem 100%, nem 5% talvez. E aí ele foi trazendo essas informações. E enquanto isso, eu senti os tratamentos no meu corpo físico, porque eles me mostraram um ponto específico, né? De que eu tinha sequelas no corpo físico, eu tinha o medo, porque em várias situações talvez eu tenha
travado ou sofrido consequências no corpo físico por entrar em embate em várias situações. E isso vai marcando a nossa alma, né? Então a gente vai criando essas travas para se preservar, porque inconscientemente a gente sabe que talvez em determinados embates a gente pode ter alguma questão e trava, e aí a gente faz isso por autopreservação. Mas foram outras épocas, foram outras consciências. Hoje tudo é muito diferente. Então, eles me mostraram uma questão que eu sofri, que eu criei esse medo, esse trauma, por medo de me expor, né? Por medo de seguir o meu coração, seguir o meu propósito. E aí eu sofri alguma consequência física ou mental, enfim, algum revés, e aí travei. E aí congelei naqueles momentos. Então, eu senti um desconforto na barriga, eles mostraram uma cena de uma batalha mesmo, e eu sofrendo um golpe na barriga, e naquele momento eles começaram a tratar essa ferida que ficou, né, esse trauma que ficou. E aí eu senti o meu corpo físico do lado esquerdo, que foi esse choque, né, esse trauma, energizando e tirando aquela dor que estava inconsciente ali guardada no meu pacotinho de memórias, mas que ela precisava ir embora, porque aquilo não vai acontecer mais. Então, é o que é muito interessante a gente ver que hoje a gente está em outra época. É totalmente diferente. A gente não está mais em campos de batalha, em alguns casos, né? Muitos de nós não estamos. Alguns ainda, infelizmente, estão, mas muitos não estão. Então, o que que a gente vai fazer com essa oportunidade agora? Da gente não estar mais naquelas situações de conflito que a gente estava anteriormente. Então, a Sony contando, eu até me lembrei muito disso, porque eu precisei ter esse momento também de libertação. Para mim, a palavra é libertação. E aí, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Sony, o que mais que você sentiu de diferença na sua vida depois da hipnose? Você contou dessa questão, né, de ver luz e a mensagem da luz em todos os lugares, mas o que que você sente que mudou na sua vida, além disso, depois da hipnose? Me veio exatamente isso em mente agora, Thaís, enquanto você falava, você falou da questão de deitar na cama, né? Foi exatamente essa cama que eu deitei, com esse vidro, né? Essa cápsula, você fica meio que encapsulado ali na cama. E o que eu percebi que foi me retirado, naquele momento lá, o que foi retirado foi o medo. Então, assim, antes da hipnose, eu estava muito assim, que sonho foi esse? Que sensação foi essa, né? E após a hipnose, eu já fiquei, não, dá para fazer sim. Não sei se desse tamanho, mas eu vou fazer um menor, mas eu vou fazer. Porque tudo tem um início. Tudo tem um início. E o amparo espiritual é a todo momento. Se hoje, no desdobramento do sono, eu precisar ir para um hospital espiritual, eu vou. Se eu precisar, e eu tenho amparo. Se eu precisar estar no campo de batalha, lá na cratera do vulcão lá, eu também vou ter amparo. Tem as luzes das naves. Se eu precisar ir até a Mãe Gaia e assistir o que ela está sofrendo, as contrações, né? Eu percebo toda a amorosidade dela também. Na mensagem de Sananda, quando diz eu sou luz, o que você sente é amor. Então, depois da hipnose da Márcia, eu percebi o quanto que eu preciso ser mais amorosa. O amor é o que transforma. Quando eu faço algo por amor, eu abandono meu medo. Eu deixo meu medo meio de lado, a minha insegurança, né? Então, por que eu cheguei a essa conclusão? Porque em todas as cenas que eu vi, se fosse no hospital, era amor. Se fosse nas naves pequenas em volta da Terra, né? Era amor. A família que estava lá estava torcendo por quem estava aqui no planeta Terra, na cratera. Se eu fosse para a imagem de Gaia, Gaia, mesmo com todas as contrações, com todo o sofrimento, pelo processo de transformação dela,
a todo momento, ela fazia o possível para ser o mais delicada, para não machucar as pessoas que estavam aqui no planeta Terra com as suas contrações. Então, o arquétipo de Maria, a mesma coisa. O arquétipo do pássaro machucado, a mesma coisa. Os bonequinhos azuis que saíam para iluminar os que estavam escuros e que tocavam no peito. Era o mesmo sentimento, o amor. Então, o amor é o sentimento assim que vai te tirar do medo, dali daquela situação que você está de insegurança, será que eu consigo, será que eu não consigo? E cada um tem a sua ferramenta. Cada um tem o seu segredinho, a sua ferramenta que veio para atuar aqui. Se eu me colocar na condição de eu vou utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível, eu vou me instruir, eu vou fazer minha reforma íntima, eu vou ver qual é a melhor forma para usar essa ferramenta. Você sai da paralisia. E o que vai fazer esse caminhar é o sentimento de amor. Não amor pelo próximo, né? Amor por tudo que nos cerca, pelo planeta Terra, pela família, pelo próximo, né? Que vem pedir um auxílio e até por pessoas que vocês nem conhecem. Quando que na minha vida eu ia imaginar conhecer vocês duas? Eu aqui em Manaus e vocês nunca! Então, Deus vai proporcionando momentos, vão aparecendo pessoas, informações e a gente vai conseguindo se conectar como uma grande rede, né, de neurônios assim, e a gente vai conseguindo se conectar. Então, eu ficava, meu Deus, mas o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Será que eu estou ficando louca? Aí, Papai do Céu vem e faz assim, plim! Aí aparece Márcia, plim! Vem Thaís, que traz Thaís. E assim a gente vai montando essa rede de amor, de compaixão, de conhecimento, de reforma íntima. E a gente vai iluminando outros, né, ao nosso redor e ao infinito e além, né? Ah, bem legal. Eu vou pegar esse, não gancho, mas um pouco do gancho. Eu passei por uma hipnose, eu me vi numa nave-mãe. E a partir de então, a mensagem principal na nave-mãe foi: todos vocês têm uma fagulha divina dentro do coração. Todos vocês serão chamados, vão receber muitos chamados, vão receber chamados. Nem nós não vamos deixar nenhum de vocês para trás, porque todos vocês estão indo nesse momento como voluntários para o planeta Terra participar da transição planetária. O grande objetivo desta live, desta entrevista, é falar exatamente o que que acontece lá nos quando a gente se coloca, né, em ondas cerebrais mais tranquilas, ondas alfa, ondas teta, alguns chegam a ondas gama, acessa esta realidade, é uma das realidades em outra dimensão, porém é no tempo atual. E lá, naquela minha hipnose, quando eu passei, estava ao longe o comandante Ashtar, estava o mestre Saint-Germain. E de repente ficou uma luz branca enorme, que é o chamado para a nova terra mesmo. É o chamado para essa expansão de consciência mesmo. É o chamado para aqueles que dormem e que receberam, nós recebemos treinamento para estar aqui. É hora da gente deixar o medo de lado, porque o medo é, é a frequência dos trevosos. Mas quem era esta grande luz branca, senão o nosso querido Mestre Jesus, que na galáxia ele é conhecido como Mestre Sananda, ou algumas pessoas o visualizam como comandante. Qual é o principal sentimento? É o amor. Para que você seja um canal aberto para essa luz, para que você se coloque à disposição, para que você consiga se conectar com o teu eu superior, acalmar a mente, respirar fundo, perguntar ao universo o que que você quer que eu aprenda hoje, qual é a lição que você tem para mim hoje.
E não vão ser grandes lições, gente. A gente não vai chegar assim, tá, eu vou ser a salvação. Você falou uma coisa muito importante agora, né? A simplicidade. Uma respiração simples, profunda, lenta. Você, né, confiar e ter a fé que tudo vai se resolver, que você vai ser que vai ser melhor porque você também vai ser melhor. Já é o suficiente. Mas que no final das contas é a nossa intenção de ser uma pessoa melhor para si e para os outros é que é o principal, é a chave de tudo. É realmente ter a intenção de ser melhor e fazer melhor. A gente só escuta essa energia, só escuta essa voz, só sente esse amor quando a gente se permite e silencia. Com uma mente turbulenta, muito difícil. A gente tem que ser também realista. Aqui é difícil. Mas como que eu consigo, um pouquinho por dia, me centrar, me conectar, me purificar, para que essa energia vá sendo cada vez mais atuante na minha vida? Que com o passar do tempo, a gente não precise ter esse centramento para se conectar com essa energia, seja hábito, seja parte da gente. Quando a gente fala ser luz, da luz, eu entendo que ser luz não é ficar falando eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, é eu agir como ser de luz nas minhas palavras, nas minhas ações, no meu contato com os outros, é realmente ter uma postura de um ser de luz, uma postura amigável, uma postura construtiva, que a gente vai construindo. Então, como a gente vai fazer esse exercício de pouquinho, vai chegar um momento que isso vai ser nosso. O nosso coração vai fluir isso, a gente não vai precisar, ai, preciso me centrar e fazer reiki, ou fazer tal coisa, ou fazer uma oração. Não, a gente vai ser o nosso modus operandi. Então é isso. Agradeço. Marcinha? Marcinha? Gratidão, Thaís. Agora eu vou pedir para a Suani deixar as palavrinhas finais também. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa conversa extremamente agradável com vocês, né? Agradecer a espiritualidade amiga por cada momento especial que eles prepararam para a gente, como esse aqui, onde a gente pode ter uma conversa aberta, falando de nossas sensações, de nossas hipnoses, dos projetos que nós queremos mudar. E para a gente não desistir. Por exemplo, eu falo de reforma íntima, mas eu tenho os meus dias de deslize. E quando eu deslizar, que eu não desacredite, que eu pense, opa, escorreguei aqui, caí, mas eu tenho condições, eu vou levantar. Que eu saia do arquétipo, assim como você também, do pássaro machucado, né? E que eu me veja em um voo pleno, como uma criatura de Deus divina, que recebe luz, amparo, amor o tempo todo. Então, caiu, machucou, levanta, sacode a poeira, limpa as asas e vai para um novo voo, né? É isso que eu quero, é essa mensagem que eu quero deixar aqui, que essa luz, toda vez que ela der uma piscadinha, você, opa, se reconecta e brilhe de novo, né? Para você e para todos ao seu redor. E aceite a luz dos outros também, né? Para a gente montar essa grande rede de apoio. E a espiritualidade amiga não nos abandona nunca, são infinitas as naves. Fora a nave mãe, fora as Taxerã, Mãe Maria, enfim. Nós temos famílias estelares que estão ali nos acompanhando, vibrando, torcendo por nós. Muito obrigada, Marcinha. Muito obrigada, Thaís. Imagina, nós que agradecemos você, Suani, que gentilmente veio aqui, né, contar da sua experiência, da sua visão, compartilhar o seu conhecimento. A nova Terra, ela precisa de uma massa crítica, e para atingir a massa crítica, é a soma de muitas luzinhas que nós vamos conseguir atingir essa massa crítica, porque alguns acordam e dormem. Outros acordam e se escondem de medo. Outros acordam e permanecem lúcidos e começam nesse processo de autoconhecimento
autodomínio dos medos, autorresponsabilidade de, puxa vida, como que eu posso fazer para melhorar como ser humano, respeitando, sim, o ritmo da natureza, que não dá saltos. Então, não é do dia para a noite, porém, uma vez, você que está assistindo a gente aí, uma vez que você acorda, que você desperta, de vez em quando você pode tirar uma soneca, mas acorda de novo, tá? Acorda de novo. Não dorme de novo, não. Por quê? Nós viemos de longe para ajudar nesse momento. E depois a gente volta para casa, volta para a família, vai lá para as naves, vai para outros planetas, vai passear, vai para a fonte criadora, vai para o Sol central. Bom, cada um veio de um lado. Então, gratidão, fiquem na luz. E Gratidão. ó, não se esqueçam, o plano divino se estabelecerá com amor, não é na força, não é não é na guerra, não, não, é ao contrário, é ao contrário, é o amor que vai fazer com que a nova terra, essa terra de regeneração, possa chegar e a gente possa finalmente sair das provas e expiações, que não é nada fácil. Então, fiquem bem, até a próxima.